Queridos, é um prazer estar junto com vocês. Fazia um tempo que eu não estava vindo aqui, né? Estava indo para algumas igrejas, falando sobre a palavra do nosso Deus. Eu queria convidar vocês a abrir as suas Bíblias, por favor, no livro de Colossenses. Abra aí, e assim que você abrir, nós iremos orar. Vamos pedir ao Senhor mais uma vez a sua graça, o seu infinito amor, para que possamos compreender realmente o que Deus quer falar conosco nessa noite. Vamos orar? Feche seus olhos. Nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra nesse momento está aberta, Senhor. E que nesse momento nós possamos ouvir a Tua voz mais uma vez. Que o Senhor possa falar conosco. Porque o Senhor disseste, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente. E acreditamos que o Senhor está presente aqui nesse lugar. Dá-nos a compreensão da Tua palavra. E por favor, fala conosco nessa noite. Possamos sairmos daqui renovados e transformados pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós suplicamos em nome de Jesus, amém. Amados, abram aí no livro de Colossenses, por favor, capítulo 3. Colossenses, nós iremos ler basicamente quase todo aqui. O tema dessa mensagem, dessa noite, vem falando sobre manter o coração no alto. Esse é o tema. Mantenha o seu coração no alto, voltado para o alto. Capítulo 3, versículo 1, aqui é dito o seguinte: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto ponha o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Versículo 2: pensai nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra, porque, versículo 3, vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é verdadeiramente a vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tornarão parte na sua glória. Amém? Olha o que diz o versículo 5: portanto, mantenha os desejos deste mundo, portanto, mate os desejos deste mundo que agem em vocês. Isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos, a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Olha, vamos dar uma paradinha aqui, depois nós vamos para outros versos aqui. O que é interessante, amados, que nós vivemos em um mundo cheio de distrações. Nós estamos vivendo em um mundo onde existem várias distrações. A pressão a qual está sobre nós seres humanos é uma pressão muito grande. As ilusões também que o inimigo ele nos oferece são muitas ilusões. A correria do dia a dia faz com que a gente, algumas vezes, não consiga entender que Deus ele tem planos para a nossa vida. E a gente algumas vezes não consegue entender que essas artimanhas que o inimigo usa, que está sobre esse mundo, tem nos atrapalhado a ter de fato um relacionamento para com o nosso Deus. Mas a palavra do nosso Deus ela é categórica e ela afirma que precisamos estarmos voltados, todos os nossos anseios, todos os nossos desejos unicamente para a eternidade. Amém? Porque as coisas desta terra são passageiras. Por mais que o inimigo ele providencie muitas coisas para poder a gente ficar fixo ainda na terra, com nossos olhos voltados para as coisas desta vida, Deus ele tem promessas muito maiores para os seus filhos. E a gente precisa compreender que se de fato você ressuscitou, se de fato você aceitou a Cristo e é uma nova criatura, a sua e a minha vida precisa estar voltada para a eternidade. Nós não podemos apenas estar voltados para as coisas desta terra. Tudo bem, a gente trabalha, a gente quer conquistar sonhos, quer realizar muitas coisas em nossa vida, mas a gente precisa entender que o nosso foco maior tem que ser a eternidade. E aqui nesse mundo nós teremos muitas dificuldades e muitas lutas. Inevitavelmente, todos os seres humanos irão passar por muitas dificuldades. E dificuldades justamente
com relação às coisas que esse mundo tem para nos oferecer. Porque é mais fácil seguirmos aquilo que realmente desagrada ao Senhor do que seguir aquilo que agrada ao nosso Deus. Por quê? Fazer a vontade de Deus não é fácil. Fazer a vontade de Deus exige renúncia. E aí é que está a dificuldade nossa. Eis a questão. A gente precisa matar esses desejos que já nascemos com esses desejos. E para que esses desejos eles possam morrer, só unicamente o Espírito Santo tem essa capacidade para fazer isso acontecer em nossa vida. Porque cada um tem um desejo diabólico, um pior do que o outro. Todos nós. Cada um com seus defeitos, um pior do que o outro. Na verdade, nós estamos em uma condição, e todos, em todos os sentidos, todos nós estamos em uma condição triste e miserável. Se não for Cristo, todos nós estaríamos perdidos. Não existe nenhum ser humano capaz de falar que ele é apto o suficiente para poder obter a salvação pelos seus atos e pelas suas obras. Isso é uma verdadeira mentira, porque nós seres humanos, nós somos completamente mal, cruéis. A palavra de Deus diz que o nosso coração, ele é corrupto. Nós temos essa natureza má, mas para que essa natureza ela possa morrer, a gente precisa ter um relacionamento com Deus. Todos os dias a gente vai lutando contra essa natureza, e o Espírito Santo vai mudando os desejos. E aquele velho homem, aquela velha mulher precisa ser executado. Mas sabe o que acontece algumas vezes porque nós não conseguimos ter êxito na vida espiritual, na sua maioria? Porque algumas vezes nós estamos tão preocupados com as coisas desta terra que o Espírito Santo ele não está tendo nem oportunidade para trabalhar em nossa vida. E nós estamos tão preocupados em mostrar que nós somos melhor do que o outro, que eu faço melhor, que eu faço acontecer, de que eu sou bom, de que eu tenho um coração bom, como muitos falam por aí. O Espírito Santo ele não tem tido essa oportunidade de trabalhar em nosso coração. A gente vivemos em um tempo onde a gente precisa reconhecer a nossa fragilidade. Esse é o momento, amados, em que todos nós precisamos reconhecer o quanto nós somos miseráveis, o quanto necessitamos da graça do Senhor. Sabe, e quanto mais o tempo se passa e quanto mais as coisas acontecem, a gente começa a perceber que parece que nós estamos esquecendo que estamos vivendo num dia de expiação. Estamos vivendo em um dia onde todas as nossas ações estão passando perante o Senhor. Não adianta você querer enganar ao homem, porque você pode até enganar ao homem, mas a Deus você não engana. O que está no seu coração e o que está no meu coração, Deus conhece. As coisas que fazemos em oculto, as coisas que fazemos escondido que ninguém vê, nem a esposa vê, nem o marido vê, ninguém vê, Deus vê. Agora, existem coisas em nossa vida que Deus ele pode, através do seu poder, nos dar a vitória. Mas para isso a gente precisa se colocar nas suas mãos. Queridos, a gente precisa urgentemente reconhecer que sem Cristo nós não temos capacidade alguma. É isso que o texto diz, que a gente devemos pensar nas coisas lá do alto, ocupar a nossa mente, mas com a eternidade, e pararmos com as bobagens que acontecem nesse mundo. E algumas vezes é necessário você se afastar de muitas pessoas para que você mantenha um relacionamento para com Deus. Entenda isso. Isso é fato, isso é verdade. Coloca isso na tua cabeça, entenda uma coisa. Aqueles que não te ajudam no crescimento espiritual, aquelas pessoas que não têm nada para te oferecer espiritualmente, não vai agregar nada em tua vida. Não importa quem seja a pessoa, não importa qual seja a posição que a pessoa ocupe, você precisa se afastar de todos aqueles que não querem ter um relacionamento para com Deus, porque o propósito maior, meu e seu aqui, não é ir para a eternidade. Então, se é ir para a eternidade, eu preciso manter o relacionamento com Deus, mas viver ao lado daqueles que querem ter uma vida com Deus, porque existem muitos que estão vivendo uma vida de fachada, como diz a palavra do nosso Deus. Inevitavelmente, essa é uma realidade presente em nossa vida. Nós estamos vivendo aonde existe o trigo e aonde existe o joio. Muitos que estão comprometidos com a palavra de Deus,
mas muitos também que não têm nenhum compromisso com o Senhor. Vivem uma vida de qualquer forma e acha que ser cristão é viver uma vida como se prega o evangelho por esse mundo aí. É um cristianismo light, onde se pode fazer de tudo, mas a nossa vida precisa ser uma vida de renúncia, meu amado. E isso aqui não é fanatismo, não. Isso aqui é algo que você precisa entender. Você tem que ter uma comunhão com Deus, independentemente da sua esposa. Você precisa ter uma comunhão com Deus, independentemente do seu esposo. Porque ninguém salva ninguém, amados. Coloca isso na tua cabeça. Não é o cargo que você ocupa, não é aquela pessoa que está ao seu lado que vai te levar à salvação. O que vai te levar à salvação, o que vai me levar à salvação, foi o sangue de Cristo que foi derramado ali na cruz do Calvário, amado. E eu e você, nós precisamos compreender isso. Se você tem esse desejo de verdade, de salvação, precisa entender isso. A tua mente e a minha mente precisa abrir para essa realidade. Eu preciso ter uma comunhão com Deus constantemente, independentemente daquilo que aconteça, independente das pessoas que estão ao meu lado, independente da posição que eu exerça, porque essa posição não vai me dar salvação. Mas o que eu preciso é me esvaziar e permitir que o Espírito Santo ele possa quebrantar e mudar a minha natureza, mudar completamente quem de fato eu sou. Aquele velho homem, aquela velha mulher precisa ser sepultado. Eu fico impressionado como Deus ele tem trabalhado e tem transformado a minha vida, porque quem não conhece o Claudinilson do passado, se conhecesse, não falaria tantas coisas como falou. E eu peço a Deus todos os dias: Senhor, não deixe o velho homem, porque essa é a intenção do diabo, voltar ao velho homem, ser o que era no passado. Mas o que eu era no passado, Deus tem sepultado. Deus tem sepultado. E eu tenho presenciado, eu tenho percebido o quanto Deus ele está sepultando o velho Claudinilson. Mas para isso eu estou pagando um preço amargo. E é verdade, a vida da gente é assim. A gente tem que aguentar certas coisas em nossa vida. São provas e situações que acontecem, que são situações que, se não tivermos completamente com a presença de Deus em nossa vida, você pode perder o controle e você pode fazer uma bobagem. Cada um sabe da sua vida, da sua trajetória do passado, de quem você era no passado. E o inimigo vai tentar ressuscitar isso. Ele vai usar situações. Pode crer, escuta o que eu estou falando. O inimigo vai usar muitas situações para tentar ressurgir aquele velho homem, aquilo que você fazia no passado. Quem você era no passado, aquela mulher do passado, aquele homem do passado. O inimigo vai fazer de tudo. Mas eu quero dizer aqui para você, em nome de Cristo, não permita que isso aconteça. Trave uma luta com Deus, trave uma batalha espiritual, peça ao Senhor para que esse velho homem ele possa ser sepultado. Por mais que as situações sejam amargas, por mais que as coisas sejam ruins na sua e na minha vida, independentemente do que a gente venha a passar, não permita que esse velho homem ele venha ressurgir, porque Deus conhece completamente o seu passado, o que você fazia, o quanto o inimigo te usava, e é isso que o diabo ele quer que você permita acontecer, aquele velho homem ressurgir. Sabe, a palavra de Deus diz que a gente precisa alimentar a natureza espiritual, porque essa batalha ela é espiritual. Nós não conseguimos, pelas nossas próprias forças, pela nossa própria capacidade, conseguimos vencer, porque essa natureza, ela é uma natureza que somente pelo poder do Espírito Santo é que nós iremos conseguir alcançar a vitória, irmãos. Todos os dias nós enfrentamos uma dificuldade tremenda. Esses dias, hoje pela manhã, quando eu abri o meu canal antes de postar um vídeo, eu recebi uma mensagem de um seguidor meu pedindo oração pelo casamento. Quantos que estão aqui que o casamento não vai bem? Só Deus sabe como vai a sua realidade em casa.
que estão acontecendo na sua vida, no seu relacionamento, que só Deus sabe. Ninguém sabe. Você não comenta com as pessoas porque você não quer compartilhar, e tem coisas que é melhor você se resguardar. Verdade. Se resguarde. Não é bom você estar passando algumas coisas, você está compartilhando, porque as pessoas parecem que elas têm prazer em divulgar as coisas ruins. As coisas boas geralmente se divulgam muito, bem pouco. Mas quando é algo ruim, vai estar sabendo o que está se passando naquele casamento. Isso não é legal. Então compartilhe com Deus. Fale para Deus o que você está passando. E creia. E se você confiar, e se você acreditar e buscar a presença do Senhor, Deus, Ele vai te dar a resposta. Ele é o melhor conselheiro. Então cada um sabe das lutas e das batalhas que são travadas. A verdade, queridos, é que ninguém aqui nesse mundo vive uma vida livre das tentações e das provações que o inimigo tem colocado sobre nós. Porque as distrações, as ilusões, a correria faz com que muitas das vezes a gente não gaste tempo com o Senhor. Ele não quer, o inimigo não quer que você gaste tempo com Deus. Estude a palavra de Deus, amados. Independentemente se a igreja pede para você estudar, independentemente se essa igreja incentiva ou não, você tem que fazer isso porque é importante para a sua vida. É o alimento espiritual. E algumas vezes a gente tem se permitido que o inimigo, muitas das vezes, ele entre em nossa vida e venha fazer aquilo que ele quer, é causar problemas e mais problemas. Por quê? Porque a gente não vigia. A falta de vigiar e a falta de buscar ao Senhor faz com que muitas vezes a gente venha vacilar na fé. Mas o texto não para por aí. Eu queria ver com vocês também o capítulo 2 aí, do mesmo livro, o capítulo 2. Capítulo 3 diz que nós devemos pensar nas coisas lá do alto. Olha o que diz o capítulo 2 e o versículo 6. Portanto, já que vocês aceitaram a Jesus Cristo, ou a Cristo Jesus, como Senhor, viva unido com Ele, estejam enraizados nele, construa a sua vida sobre Ele, construa a sua vida sobre Ele, se torne mais forte na fé, como foi ensinado a você, e dê sempre graças a Deus. Esse texto é fortíssimo. Esse texto, o versículo 7 diz que e esteja enraizado nele, construa a sua vida sobre ele e se torne mais forte na fé. A gente precisa estar enraizado em Cristo, amados, unicamente em Cristo e não no homem. Coloca isso na tua cabeça aí, amado. Para de idolatrar o homem. Para de idolatrar o homem e comece a adorar Deus. Comece a colocar sua vida nas mãos de Deus. Porque enquanto estivermos idolatrando, enquanto estivermos venerando a homens e fazendo as coisas para homens e por homens, nós não teremos uma vida diferenciada. Quando colocarmos Jesus Cristo como centro da nossa vida, quando o Senhor, Ele for o alicerce, pode vir o que vier na sua vida, você não será abalado, amém? Pode vir o que vier. Claro que o inimigo vai tentar balançar a tua vida, ele vai fazer de tudo para sacudir a tua fé, mas quando você está alicerçado em Cristo, mas quando nós estejamos ligados à videira, que é Jesus Cristo, pode vir o vendaval que vier, pode vir as dificuldades, as tempestades, pode vir o que vier, você não vai se abalar, porque Deus é quem segura a sua vida, é Ele que segura, porque por nós mesmos nós somos incapazes. Qualquer coisa que vem, qualquer vendaval que vem em nossa vida, qualquer problemazinho, quer abandonar a fé. Qualquer coisa que acontece na nossa vida, por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Eu sempre gosto de usar essa ilustração, e é verdade. Parece que a grama do vizinho sempre é melhor do que a nossa, mas quando você vai conhecer a história do outro,
você vai perceber que ele passa coisa pior do que você. Tem pessoas que estão passando coisa muito pior. Muitos vão sair daqui hoje e tem lá um lugarzinho para deitar, a esposa está esperando, tá lá sua casa, seu quartinho arrumadinho. E quantas pessoas hoje que não tem um local para deitar? Quantas pessoas hoje que não tem nem um local onde a pessoa vai poder dizer, não, eu vou jantar, eu não tenho. Amados, é muitas pessoas que estão passando por situações como essa. E algumas vezes a gente acha que a nossa vida é ruim. A gente está passando por tanta dificuldade. Mas sim, porque eu estou passando por isso, porque eu estou passando por aquilo. E sempre a gente colocando-se como se os nossos problemas fossem maior do que os dos outros. E a verdade é que cada um carrega uma cruz. E o meu sofrimento nunca vai ser igual ao do outro. Pode ser que o do outro seja muito maior. Eles não vai passar na mesma proporção. Cada um passa por uma prova diferente. Mas cada um com seu sofrimento, um maior do que o outro. E é assim a vida enquanto estivermos aqui. Por que nós devemos fixar os nossos olhos no céu? Porque não vale a pena mais a gente ficar achando que esse mundo ele tem algo de bom para nos oferecer, porque ele não tem. É pura ilusão. A gente vive aqui nesse mundo, mas a gente precisa entender que a gente vive como forasteiro, como está escrito. Nós somos peregrinos, nós estamos aqui, mas a nossa pátria é na eternidade. Deus ele quer acabar completamente com a miséria, quer acabar com tudo que está acontecendo sobre esse planeta. Tanta desigualdade, tantas coisas que estão ocorrendo, tanta corrupção. E o que a gente percebe é cada vez mais que as coisas estão se agravando e aumentando, as profecias se cumprindo. Parece que a gente está com os olhos vendados, que a gente não consegue perceber. Olha aí uma prova completa de como as pessoas elas estão amando a Cristo. Perceba a necessidade das pessoas buscar o Senhor. Então parece que quanto mais a volta de Jesus se aproxima, mais as pessoas elas estão perdendo o interesse em buscar a Deus. Não permita que isso aconteça na sua vida. Faça o contrário. Tenha calor da frieza de muitos e lealdade da covardia de vários. Enquanto as pessoas estiverem frias, não quiserem nada com Deus, busque o Senhor em sua casa. Você não está falando para ninguém não. Eu sou um estudioso da Bíblia, eu sou uma estudiosa da Bíblia, eu estudo a lição, eu estudo muito a Bíblia, eu faço isso, eu dou estudo bíblico. Para com isso. Você é soberba, e soberba é pecado. Para com isso, amados. Você está falando o que você faz, o que você deixa de fazer, não. Você e Deus é unicamente só, pronto, acabou. Tenha o seu relacionamento com Deus em ponto final, amados. A gente precisa entender que quem tem que ser o centro em nossa vida é Jesus, unicamente Cristo. Eu coloquei duas coisas como prioridade na minha vida esse ano que entrou. Duas coisas como prioridade. Primeira coisa como prioridade, eu coloquei na minha vida buscar a Deus independentemente do que eu venha passar. Isso eu coloquei como prioridade. E segunda coisa que eu coloquei como prioridade na minha vida é dar o máximo de atenção para a minha família. Aproveitar as minhas filhas enquanto eu posso, aproveitar a minha esposa enquanto eu posso, usufruir daquilo que Deus está me dando, porque o amanhã não me pertence. Então eu tenho que viver agora, mas viver pensando na eternidade e usufruir aquilo que Deus te deu. Deus não te deu você não tem um transporte? Usufrua daquilo que Deus te deu, amado. Deus não te deu uma família? Usufrua. Saia com a tua família. Para de ficar inculcando na tua cabeça só coisa de igreja. Eu não estou falando aqui que você não deve dedicar a sua vida à igreja. Longe de mim falar isso. Mas é que a tua vida precisa ser prioridade. Deus e família primeiro. Para de ficar botando a igreja como prioridade na tua vida, porque isso vai atrapalhar o teu relacionamento. Isso vai atrapalhar o teu crescimento. E muitas vezes você fica preocupado apenas em agradar fulano, beltrano, e você esquece de você mesmo. Você fica vazio. Olha, escuta o que eu estou falando, isso é uma realidade, viu? O que eu estou falando, que eu vou falar aqui é uma realidade. Você pode ser a pessoa mais dedicada que estiver na igreja. Fazer tudo o que você imagina para a obra do Senhor. Nunca você vai agradar todo mundo. E depois que você sair, você ainda vai sair como errado. Escuta o que eu estou falando. É por isso, amados, por favor, coloca na cabeça prioridade, família, Deus e família.
faça o que tiver ao teu alcance, faça aquilo que você puder, faça aquilo que você pode. Eu faço até aqui, daqui para cá eu não faço, porque as pessoas elas querem que você faça demais, até sacrificar a família. Não faça isso, porque depois você vai sentir as consequências. Depois que tiver um problema no teu relacionamento, não vai ter ninguém para consertar, a não ser Cristo. E olha que é difícil, não é fácil. Então, amados, por favor, comece a ter equilíbrio, comece a pensar direitinho no que você está fazendo. Faça com amor, faça com dedicação, mas que você tenha equilíbrio. Equilíbrio. Eu tenho uma viagem para fazer com minha família. Mas vai ter um evento da igreja. Peraí, você vai deixar de ir com a sua esposa para uma viagem que você combinou com ela, para você ir para um evento da igreja? O que é prioridade para você? A igreja ou a família? Responda para você. É isso que a Bíblia diz. A gente precisa focar lá nas coisas do alto, aquilo que Deus ele tem e aquilo que Deus ele tem oferecido para você e para mim. Mas para isso a gente precisa permitir que o Espírito Santo ele possa fazer uma morada, uma transformação, porque muitas coisas precisam serem mudadas. Eu queria ler o último texto com vocês, que está lá também, ainda mesmo aí no Colossenses, só que aí no capítulo é o capítulo 2 ainda, e o versículo é o 20. É aí mesmo, versículo 20. Olha o que diz o versículo 20: vocês morreram com Cristo, amém? E por isso está livre dos espíritos maus que dominam o universo. Olha o que esse texto aqui é. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fosse deste mundo? Uma pergunta. Você e eu, nós fomos libertados daqueles espíritos diabólicos, aqueles espíritos que nos acompanhavam, aqueles espíritos que faziam com que a gente aprontasse e fizessem coisas que desagradavam ao nosso Deus. Nós fomos libertos desde o momento que nós aceitamos a Jesus. E por que viver uma vida como se nós ainda fossem escravos do inimigo? Não, tem que viver uma vida diferente. Tem que viver uma vida agora realmente livre desses espíritos maus. E é por isso que o inimigo ele tem feito de tudo para que você não entenda isso, e aí agora ele tente afastar você daquilo que Deus está preparando para a sua vida, e aqueles espíritos que nos acompanhavam, quando a gente dá lugar, esses espíritos vêm e faz morada, e aí agora ele destrói, ele acaba com a sua vida. Aí vem desânimo, vem frustração, você não tem mais vontade de estudar as escrituras, não tem vontade de vir para a igreja, e aí o que acontece pode ter certeza que aí você vai se afastar de Jesus. Entenda isso, irmãos. É por isso que a gente tem que vigiar, pedir ao Senhor. E aí o texto ainda diz eu não concluí ainda, o versículo 20 diz assim: não obedeçam mais as regras como esta. É isso que o texto diz aqui, meus amados. Nós não podemos, em hipótese alguma, se de fato a gente morreu ali juntamente com Cristo no batismo, a gente precisa colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, estar ligado a Jesus, porque 24 horas o inimigo ele nos tenta, 24 horas ele vai inventar de todas as artimanhas para poder nos afastar de Jesus. Entenda uma coisa: o inimigo ele te odeia. Fique pensando que o inimigo ele te ama não, porque ele não te ama não. Ele vai fazer de tudo para destruir a sua fé, mas ele não vai conseguir, porque você pertence a Jesus. Pode crer nisso. Você precisa entender que a sua vida e a minha vida, ela foi comprada ali na cruz do Calvário. Eu não sei qual é a situação, meu amado, em que você se encontra nesse exato momento. Não conheço, não sei, é desconhecida para mim. Mas eu quero dizer aqui uma coisa para você: Deus conhece a realidade da sua e da minha vida. Ele sabe quantas batalhas nós temos travados. Ele sabe o quanto o inimigo tem tentado nos afastar do caminho que o Senhor colocou para nós. Sabe, quando Jesus ele abre o caminho ele não é fácil. É um caminho cheio de espinhos.
É um caminho cheio de pedregoso, cheio de buracos, de altos e baixos. Tem momento que a sua vida espiritualmente está mil maravilhas, mas tem momento que você não tem ânimo para estudar a Bíblia, não tem ânimo para sair para visitar as pessoas, não tem ânimo para vir para a igreja. E é assim a nossa vida, é uma vida de altos e baixos. Mas quando estamos no caminho que Jesus ele colocou, mesmo trilhando essas dificuldades, desses altos e baixos, e quando você olha para o foco, quando você tem um propósito, e quando você tem um objetivo, existe uma força sobrenatural, e essa força não é humana, uma força sobrenatural, que vem do Espírito Santo, que faz com que você chegue no seu objetivo e no seu alvo. Amém? Nós só iremos alcançar o nosso objetivo através do poder do Espírito Santo. E não reclame dos altos e baixos, não reclame dos espinhos que algumas vezes machucam, porque é melhor você ir por esse caminho apertado, mas você encontrar Jesus na eternidade, do que você ir pelo caminho largo, onde você não tem dificuldade nenhuma, onde você vai com a multidão, onde você faz tudo que todos fazem, segue o que todo mundo faz, mas lá no final você perder a sua salvação. Então a palavra de Deus diz que o caminho da salvação ele é estreito. E Jesus ainda ele diz: esforçai-vos para entrar nele. E meu último recado para vocês é que conserve a tua coroa, para que ninguém tome. E quando eu estou falando da tua coroa, não estou me referindo apenas a esse banco aqui, não, mas é a tua vida, independentemente de onde você esteja, independentemente de onde você anda. A coroa é tua, não dê ela a ninguém, porque Jesus comprou para você ali na cruz do Calvário, está escrito com o seu nome, e Ele vai colocar na tua cabeça, e você vai receber lá na eternidade, para a honra e glória do nosso Deus. Então confie, permaneça firme, porque Deus ele é contigo, independentemente das lutas, das dificuldades. Você não está sozinho, o Pai está com você. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós queremos agradecer por essa verdade que o Senhor nos mostrou aqui através da Tua Palavra, e queremos sairmos daqui com o desejo de morar na eternidade com o Senhor. As lutas elas são reais, estão presentes, mas que nós temos também a plena certeza de que nós não estamos sozinhos. Nos dê, Senhor, a capacidade e o discernimento de focarmos na eternidade, trabalharmos sim para o nosso sustento, para termos uma estabilidade, uma vida melhor nesse mundo, mas com um propósito, com uma convicção de que o nosso lugar é aí junto com o Senhor na eternidade. Nós iremos agora para os nossos lares e queremos pedir ao Senhor que nos acompanhe, por favor. Envia os teus anjos e que o Senhor possa estar ao nosso lado. Nós te suplicamos no doce e no sagrado nome de Jesus. Amém.